Bom, sou André do Amaral, é um prazer estar aqui, convidado do canal Sim, para trocar, né, partilhar experiências. Bom, sou arte educador, né, trabalho com arte educação em literatura e também em teatro, são essas duas áreas que eu tenho muitas dúvidas, por isso que eu continuo visitando elas. E trabalho atualmente como orientador de dramaturgia no programa Fábricas de Cultura, nas fábricas ligadas à Zona Leste, né, porque são duas organizações sociais que fazem a gestão das fábricas. Eu trabalho com a organização social do Catavento, que tem o museu e as 5 fábricas da Zona Leste. Eu faço orientação de dramaturgia de um projeto dentro do programa Fábricas que chama Projeto Espetáculo, há 5 anos. Trabalho também no programa Vocacional, que é um programa municipal, também de cultura, que contrata artistas orientadores de diferentes áreas, e eu trabalho desde o ano passado como artista orientador de literatura, né, no Vocacional, mas passei por vários espaços, né, de arte e educação, sempre com o pé no teatro e na literatura, que são esses caminhos que têm me movido aí. Quando eu penso na palavra formação, me vem um mundo de coisas, né? Porque recentemente a gente perdeu o acento entre forma e forma, que é a forma de bolo, né? E forma. E agora ela não tem mais o acento, então teoricamente é a mesma palavra, mas sonoramente ela se distingue ainda, né? Quando eu penso na formação, eu penso nisso, se é uma forma ou se de fato o que me formou, o que me atravessou para essa formação, né? São muitos lugares, né? Que me formam, que me atravessam, e eu penso que antes da academia esses lugares foram preponderantes para essa formação, não para a forma, para esse lugar que eu habito hoje, ou os lugares que eu habito hoje. Eu fui criado na periferia de São Paulo, num bairro chamado Gleba do Pêssego, né, na extrema periferia ali, depois de Itaquera, próximo ao Sesc Itaquera e Parque do Carmo. São 2 pontos que não são muitas pessoas que conhecem, mas são 2 pontos que as pessoas falam, onde é? Eu tenho que falar, Sesc Itaquera, Parque do Carmo, são para as pessoas se situarem. Gleba do Pêssego, que não é Itaquera. Itaquera as pessoas conhecem mais, é a Gleba do Pêssego, com suas poucas ruas. Fui criado ali, numa família simples, enfim. Meu pai é uma pessoa que vem do interior de São Paulo, minha mãe também criada na Zona Leste de São Paulo, e aí em algum momento a gente vai morar lá, eles conseguem um terreno para comprar a casa. Enfim, sou apaixonado por muitas coisas, né? Acho que na minha formação tem a memória da minha mãe ler histórias pra gente. Eu acho que isso determinou muitos caminhos depois para mim, esse contato com a narrativa, com a poesia, desde muito cedo. E penso também num fato hoje, quando trabalho com escrita, eu costumo contar uma história que eu tenho na minha memória que eu acho que foi importante para isso. Por que que eu faço? Porque é uma pergunta, você vê que eu dou muitas voltas para responder, porque eu constantemente me pergunto por que que eu faço o que eu faço e não qualquer outra coisa, né? Por que que eu trabalho com o que eu trabalho, né? Porque na formação acadêmica, sim, eu fiz letras, né, na Universidade de São Paulo, sou formado na USP, fiz bacharelado e licenciatura em português e espanhol. E atualmente estou fazendo mestrado, né, pesquisando a escrita poética, né, que é algo que me move no mundo, não só na pesquisa. E aí eu vou contar essa história agora, que é a história da primeira série. Eu estudei em escola pública minha vida toda, estudava numa escola pública ali próximo do Parque do Carmo, próximo onde eu fui criado. E na primeira série, quem me dava aula era a professora Ruth. E eu fazia a primeira série em 94. Em 94, entre outras coisas, estava acontecendo a Copa do Mundo de 94 no Brasil. Segundo meu pai, a primeira Copa do Mundo que eu iria ver, acompanhar. Enfim, eu tinha 7 para 8 anos, então meu pai gosta muito de futebol, então para ele foi um acontecimento. Ele sempre me falava, ó, sua primeira Copa do Mundo. E aí o Brasil fez o jogo da Copa do Mundo, a estreia foi a Copa nos Estados Unidos, e a professora Ruth, ela pediu para que a gente escrevesse um texto sobre, assim, e os alunos estavam começando a ser alfabetizados, a gente estava na primeira série. Só que eu fiz 3 anos antes no que a gente chamava de pré, antes de entrar no ensino fundamental, né? A gente chamava de prézinho, no período que aquela escola infantil, né? Antes do ensino fundamental. Então eu também teve uma fase que eu fiquei doente, eu tive hepatite, meu irmão era um ano mais velho, a gente ganhou muito gibis, porque a gente ficou em casa 30 dias na cama, então a gente aprendeu a ler para dar conta dos gibis, né? Então quando na primeira série eu já sabia. Então, quando a professora pediu
para os alunos escreverem um texto, acredito que sejam textos mais simples, que chegaram, não que o meu também não fosse simples, mas eu tentei desenvolver uma redaçãozinha na primeira série sobre a estreia do Brasil na Copa do Mundo, o jogo contra os Estados Unidos. E ela fez um ato que eu acho que é fundamental para a minha formação, acredito. Ela foi passando um texto na lousa e pediu para os outros alunos copiarem. E no final ela colocou autor André do Amaral. E ela falou que quem tinha escrito o texto era um amiguinho da turma, um amiguinho de vocês. Eu fiquei roxo, porque eu já escrevia coisas, mesmo muito pequeno, mas eu não falava para ninguém que eu escrevia, não contava para ninguém. Meu irmão, um tempo depois, começou a achar as coisas na gaveta e ler. E aí, às vezes, ele falava, ele recitava tal coisa para saber que era um poema meu, para eu saber que ele tinha lido, para eu morrer de vergonha. Então, eu fico pensando nessa atitude dela, assim. Ela me nomeou como autor. Eu tinha 8 anos de idade, mas ela me apontou um caminho, assim. Então, e aí depois eu fui fazer, enfim. Outras coisas concorreram aí para eu fazer o que eu faço, enfim, muitas experiências, né? Mas essa é uma experiência significativa, assim. A gente pensa às vezes na precariedade, sim, da escola pública, que eu vivi isso, assim, eu vivi um percurso de muitas dificuldades na escola pública, assim, uma escola. Mas tem, eu acho que esses momentos que eu sempre penso que é na figura do educador, que é esse encontro entre pessoas, né? Paulo Freire falava gente, né? Gente encontrando gente. E aí acontece, né? Comigo aconteceu nessa experiência dela colocar eu como autor. E eu acho que eu gostei dessa possibilidade, talvez, de pensar que sim, posso ser um autor, posso escrever sobre outras coisas, sei lá. A palavra poética ela surgiu muito cedo, na minha vida, mesmo sem eu ter nomeado dessa forma, né? Eu escrevia desde muito cedo, mas também não compartilhava. Tinha aquela coisa de ser algo tão interno, algo tão meu, que aquilo parecia que tinha que ser protegido do mundo, né? Quando eu começo a fazer teatro, né, com 14 anos de idade, acho que o teatro ele vai para um espaço de exposição, mas da exposição de encontro consigo mesmo também, né? Porque a principal exposição eu acho que é esse encontro com os nossos próprios bichos, né? Não é nem para o contato com a plateia, né? É o contato com suas próprias estruturas internas. Então o teatro me ajudou a entender a palavra poética e a fortalecer e a querer que ela fosse um espaço de compartilhamento. Eu passei a compartilhar coisas do que eu escrevia também, né? E aí no mestrado agora vem essa trajetória dessa pessoa, né, que morador da periferia, que toma contato com um projeto social na periferia e aí tem um contato com uma nova forma de conhecimento, de acessar o conhecimento, de construir conhecimento, e alguém que continuou fazendo isso também como profissão, porque eu passo aí de aprendiz ou participante de projetos sociais para educador de projetos sociais. Eu comecei com 19 anos, eu comecei a dar oficinas de teatro em escolas que eram muito próximas aonde eu mesmo morava, né? Eu morava na Gleba do Pêssego e as escolas que eu comecei a atuar estavam na região de São Mateus. Então aí eu começo com essas oficinas de teatro e aí lá se vão cerca de 11 anos, trabalhando com teatro e literatura em diferentes periferias de São Paulo, né, diferentes espaços. E aí a pesquisa do mestrado, ela tem todas essas camadas, né? Ela tem a camada experiencial, que eu olho para essa palavra como ela surgiu na minha própria trajetória. Então ela tem o lugar do menino, da Gleba do Pêssego, que a professora coloca um texto na lousa, que vai tentando se entender com esse fazer poético, que vai se fortalecendo também no teatro. E ela também tem a camada dos meninos e meninas que eu encontrei nesse percurso agora como educador, com realidades muito próximas à minha, com questões e dúvidas e dificuldades financeiras também muito próximas à minha. Então, toda vez que eu entro num espaço, e eu estou num espaço educativo na periferia, é como se eu revisitasse a minha própria história. Eu olho a molecada ali que está naquele círculo e falo, opa, eu já fui um desses, eu já estava aí com essas dúvidas, então acho que eu posso dialogar e construir caminhos interessantes. Porque eles também, assim como eu naquele momento, que tomei contato com o teatro e com a literatura, enfim, em projetos sociais, eu também já tinha um percurso e uma trajetória, assim como esses aprendizes, esses jovens também têm. Então, toda vez que eu me deparo com eles, seja nas fábricas de cultura, no vocacional, nos espaços que eu frequento e que eu me encontro com pessoas, né, para falar de poesia, para
falar de teatro, eu tenho esse encantamento mesmo, né? Essa possibilidade desse mundo possível, né? Que são espaços de resistência que a gente vai criando. Tem um livro que fala sobre isso, né? Que é o Zona Autônoma Temporária, o TAIS. Ele retoma a história dos piratas, né? Para falar que os piratas eles eram nômades, então é difícil capturar um pirata porque ele montava um espaço de resistência, quando você tentava ir atrás ele já não estava mais ali. Eu acho que esses espaços de resistência de educadores que passam, né, por uma trajetória da periferia, hoje se encontram com jovens que ainda estão lá na periferia, são espaços de resistência. A gente criando a nossa zona autônoma temporária, né, com jovens em roda, a gente construindo outra forma de conhecimento. E tudo isso eu acho que tem um lugar que isso se encontra, que é a palavra poética, que é o estudo do mestrado. Essa palavra poética como uma forma o Manuel de Barros fala que as coisas que não pretendem e que não podem ser vendidas no mercado servem para a poesia. Então eu penso nisso, assim, talvez o grande mote do mestrado seja esse, pensar palavras que não pretendam, no sentido que as palavras que pretendem são aquelas palavras que estão arrastando e massificando pessoas, né? São as palavras midiáticas, é a narrativa hegemônica, é a história única, né, sendo contada. E acho que quando você está num espaço educativo, você está num ato de que outras vozes podem também dizer sobre. Porque acho que quando se altera um ponto de vista sobre a história, se altera a própria história. Então, se essas pessoas que estão lá na periferia, enfim, esses que estão escrevendo, que estão vivenciando, se elas não forem ouvidas, a história vai ser uma, né? E aí, se a gente construir um espaço para que essas vozes cheguem, aí a gente vai contar outras histórias, que muitas vezes foram silenciadas no percurso histórico aí. Na pesquisa do mestrado, eu pretendo desenvolver, assim, trazer esses autores, né, que são escritores, trazer esse campo poético, também para dialogar com autores desse campo do saber dito mais científico. Então, é interessante também, eu começo aí problematizando isso, né, que a construção de conhecimento passa por campos onde a palavra é uma escrita mais acadêmica, mas passa também pela palavra poética, né? E aí pensando que é uma dissertação que ela se desenvolve sobre ela mesma, né? Porque ela é uma escrita pensando a escrita, né? Então eu trago esses autores, poetas e poetisas de diferentes períodos para pensar caminhos de construção até que a palavra poética possa ser um caminho de construção de conhecimento e não um caminho menor. Porque às vezes eu sinto que tem isso, né? Quando você trabalha com a palavra poética, é bonito, mas não é científico, ou é bonito, mas né, não é acadêmico. E eu acho que não, assim. Eu lembro muito de autores que defendem o campo da imaginação como um campo fundamental para a construção do conhecimento humano, na ciência, inclusive. E próprios autores, né, científicos do campo das exatas, por exemplo, quando você lê escritos, quando eles falam sobre os trabalhos, o Einstein tem trabalhos quando ele fala da teoria da relatividade que são super poéticos, né? E ele tá pensando, se a gente for pensar, ele se fez duas perguntas que são perguntas que todo mundo achava que já tinha resposta, que era o que é o tempo e o que é a luz, né? O que é a luz e o que é o tempo. E aí ele chega numa super pesquisa científica, mas fazendo uma pergunta que é uma pergunta que os poetas também se fazem, né? Porque o campo da poesia o Manuel de Barros fala isso também, que é o desacostumar as palavras, né? Desacostumá-las para você perceber outro mundo possível, né? Não achar que as respostas estão dadas. Um caminho, assim, primeiro os autores são também poetas, assim, tem autores que não são escritores, mas eu tenho aproximado para lidar com esse texto acadêmico também a poesia, também autores poéticos. Então tem essas vozes dos próprios poetas e poetisas que eu estou selecionando para tomar conta disso, enfim. E aí, por exemplo, quando a gente se encontra com Patativa da Saré, e aí fazer o Patativa da Saré se encontrar com a comunidade do Guacuri, na extrema zona sul, que é um lugar que eu já trabalhei, ou as comunidades da zona leste, né, na periferia, e ver os pontos de contato incríveis, porque o Patativa da Saré, ele é um poeta formidável, enfim, ele tem uma obra magnífica, e ele fez só 4 anos. Se você pensar do ensino, né, da escolarização dele, ele fez 4 anos do ensino fundamental. Isso não impediu ele de ter uma obra poética incrível. Então, eu acho que é interessante
fazer dialogar esses poetas com essas vozes que eu tenho me encontrado também no trabalho como educador, né? E aí eu acho que gera uma percepção de que a palavra poética ela não habita só esse campo da gramática, né? Ela lida, aliás, ela é o oposto do campo normativo, do certo e errado, porque o Manuel de Barros mesmo defende que ele diz que poesia é errar bem o seu idioma. Quando você erra bem seu idioma, você consegue outras vozes serem... Então, acho que a poesia, enfim, a escritura poética é um campo de se ouvir outras vozes, né? O Roland Barthes, naquele texto Aula, que ele está dando uma palestra, né, para um colégio na França, e a definição dele de literatura é que literatura é a trapaça da língua. Única forma de ouvir a língua fora das estruturas de poder. Porque ele comenta que a língua... ela é autoritária porque ela te obriga a dizer, né? O português tem esses gêneros para você falar, masculino e feminino. Não existe gênero neutro. Então você vai pensar nessa forma. Por exemplo, você vai atribuir objetos e pessoas no mundo masculino ou feminino, mesmo que não tenha o gênero a princípio, né? Tem um estudo que mostra que falantes da língua espanhola, eles, quando pergunta características da árvore, né? Porque em espanhol, árvore é árbol. Então é el árbol. Né? Não é o gênero masculino no espanhol. Então, quando pergunta para falantes do espanhol, o pensamento que ele tem sobre a árvore ela é firme, ela é forte, né? São características normalmente atribuídas ao gênero masculino. E em português, quando você pergunta sobre a árvore, vai falar florida, bela, que são características normalmente atribuídas ao gênero feminino. Então, a poesia é um campo de você conseguir escutar outras vozes, além das vozes de poder, né? Então, me interessa pesquisar essas outras vozes, né? Tanto na poesia, tanto autores, como essas outras vozes que estão lá, que eu estou me encontrando semanalmente com elas, nas diferentes espaços, nas fábricas de cultura, no programa vocacional. Então, elas falam por si mesmas, enfim, elas têm um percurso, mas essa instância que legitima ou não, que faz com que seja silenciado ou não. Então me interessa as vozes dessa juventude periférica que está, né, produzindo textos, que está se organizando, também na palavra poética, né? Existe um movimento muito bonito hoje nas periferias, com o slam, com os saraus. Existe um movimento de resistência que é poético, né? Porque eu acho que toda revolução é poética, né? E afetiva. Ela nasce com um desejo de... naquela imagem que o Eduardo Galeano tem da utopia, né? Que a utopia, ela não é um lugar a se chegar. Toda vez que você ela é um horizonte que toda vez que você se aproxima, ela estica, ela vai para lá. Então, a utopia serve para fazer a gente continuar a caminhar, né? Acho que a palavra poética também, ela consegue fazer com que outras vozes... E aí, no mestrado, eu tô encantado com essas possibilidades múltiplas, né? E aí, tô no campo agora das escolhas. Mas porque é um campo... A academia é uma instância de legitimação. Estou fazendo mestrado... Isso é uma forma de legitimar. E aí me interessa que essa legitimação carregue outras, né? Carregue outras vozes, carregue outros jovens que também estão aí se infiltrando na academia.